Pedro, um rapaz simples e sonhador. Ele estava profundamente apaixonado por Manuela, uma garota doce e encantadora. Pedro e Manuela eram inseparáveis, compartilhavam risadas, segredos e sonhos, acreditando que sua história de amor duraria para sempre. No entanto, Pedro começou a perceber que algo estava errado. Manuela estava agindo de forma estranha, evitando seus olhares e desculpando-se por não poder encontrá-lo com tanta frequência quanto antes. Aquilo começou a preocupar Pedro, fazendo seu coração se encher de incerteza. Um dia, Pedro decidiu conversar abertamente com Manuela, expressando seus sentimentos e suas preocupações. Ela hesitou por um momento, mas finalmente confessou que estava se envolvendo com outro rapaz. Pedro sentiu seu mundo desabar diante de seus olhos, era como se seu coração tivesse sido partido em 1000 pedaços. A dor da traição e a sensação de tristeza invadiram o peito de Pedro. Ele se sentia perdido e traído, sem saber como lidar com essa nova realidade. No entanto, ao invés de se entregar à tristeza, Pedro encontrou forças dentro de si para seguir em frente. Com o tempo, Pedro decidiu se dedicar a si mesmo. Ele buscou apoio na família e nos amigos, que estiveram ao seu lado durante todo o processo de superação. Pedro descobriu novos hobbies, mergulhou em seus estudos e se concentrou em seu próprio crescimento pessoal. Ao longo do caminho, Pedro aprendeu que o amor próprio é essencial. Ele entendeu que não poderia se resumir a um relacionamento, e que sua felicidade não dependia exclusivamente de outra pessoa. Pedro percebeu que precisava valorizar quem ele era, suas qualidades e talentos. Com o tempo, a tristeza foi se dissipando e Pedro se tornou uma pessoa mais madura e resiliente. Ele aprendeu lições valiosas sobre o amor, a confiança e as experiências da vida. Pedro descobriu que o verdadeiro amor não é sobre a posse, mas sim sobre o respeito e a reciprocidade. Embora a ferida da traição nunca tenha completamente desaparecido, Pedro entendeu que ele merecia ser amado e respeitado da forma como ele amava e respeitava os outros. Ele seguiu em frente, esperançoso de que um dia encontraria alguém que o valorizasse e o amasse verdadeiramente. E assim, Pedro encontrou sua força interior e seguiu adiante, sabendo que o amor verdadeiro estava reservado para alguém que o aceitasse por inteiro, sem jogos, sem mentiras. Ele se transformou em alguém resiliente, alguém capaz de enfrentar as adversidades da vida com coragem e determinação. E assim, Pedro escreveu sua própria história de superação, mostrando que o amor próprio sempre será a base para um futuro repleto de amor e felicidade verdadeiros. Às vezes, quando Pedro menos esperava, uma tristeza inesperada tomava conta do seu coração. Era como se todas as lembranças do relacionamento com Manuela viessem à tona sem aviso prévio. Ele sabia que a superação não era um processo linear, e que era normal ter momentos de tristeza mesmo após todo o seu crescimento pessoal. Em uma dessas ocasiões, enquanto Pedro estava refletindo sobre suas próprias emoções, ele decidiu que era hora de dar um passo adiante. Ele percebeu que, além de se concentrar em si mesmo, era importante enfrentar suas tristezas de frente. Sendo assim, ele decidiu escrever uma carta para Manuela, expressando tudo o que sentia. Na carta, Pedro compartilhou suas mágoas, incertezas e a sensação de perda que o atingia. Ele abriu seu coração de forma sincera, sem julgamentos ou ressentimentos. Pedro entendeu que precisava deixar essas emoções saírem, ao invés de guardá-las dentro de si. Após terminar a carta, Pedro refletiu sobre o que escreveu. Ele percebeu que, mais do que esperar por uma resposta ou tentar justificar suas ações, a carta era um exercício de libertação. Aquilo era uma forma de colocar para fora tudo o que o machucava, de forma que pudesse seguir em frente com mais leveza. Pedro decidiu queimar a carta, simbolizando o fim desse capítulo em sua vida. A chama iluminou seu rosto, enquanto ele observava suas palavras sendo consumidas pelas chamas. Era um momento de desapego, de deixar para trás tudo o que já não lhe servia mais. Apesar de saber que a tristeza poderia aparecer de tempos em tempos, Pedro aprendeu a lidar com ela de forma mais saudável. Ele se permitia sentir essas emoções, mas não as deixava controlar sua vida. Ao invés disso, ele buscava amparo em sua família e amigos, encontrando conforto nas conversas e abraços calorosos. Às vezes, a tristeza ainda o atingia, mas Pedro tinha consciência de que era apenas uma parte passageira da sua jornada. Ele sabia que estava se tornando uma pessoa cada vez mais forte e resiliente. E, mesmo que a melancolia surgisse do nada, ele escolhia seguir em frente com seu coração cheio de esperança e a certeza de que dias melhores ainda estavam por vir.